Olá pessoal, no vídeo de hoje, né, nós vamos falar daí sobre estrutura da frase e estrutura do parágrafo. No primeiro vídeo, né, nós falamos sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo de maneira geral, e eu pontuei ali que na introdução a gente tem um parágrafo, no desenvolvimento a gente tem 2, e na conclusão a gente tem mais um parágrafo, certo? Então, totalizando aí no mínimo 4 parágrafos seria o ideal para fazer a nossa redação de concurso, certo? Pois bem, então a gente precisa saber como que a gente estrutura esse parágrafo, né, para que ele consiga não só ter as informações adequadas, mas dialogar uns com os outros, né, para poder construir ali uma gradação, na verdade, perdão, uma gradação da informação e com isso gerar o texto. E também, para que eu faça bons parágrafos, eu preciso construir boas frases, ok? O texto é feito de parágrafos e o parágrafo é feito de frases. Portanto, essa aula aqui é para a gente ter algumas dicas de como estruturar melhor as frases e, consequentemente, estruturar melhor os parágrafos, certo? Lembrando, as dicas que vão ser colocadas aqui hoje são dicas para ajudar na redação do concurso, visando que a gente tem um tempo limitado, a gente tem um tema que a gente descobre na hora, certo? Então, todo tipo de tempo que a gente conseguir poupar com elementos estruturais é um tempo que a gente ganha, né, para outros aspectos da redação que a gente precisa de fato decidir, escolher e criar na hora, certo? Além das questões da prova objetiva, né, que a gente tem que realizar no mesmo dia em que a gente faz a redação. Então essas dicas, elas foram pensadas para esse contexto de produção do concurso, no tipo textual que é exigido e dentro das condições que são ofertadas para a realização da prova, tá certo? Então vamos ver aqui primeiro um conceito aí do que é frase. Frase é todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer comunicação. Inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Gente, frase é tudo que comunica, certo? Comunica de fato. Então, por exemplo, se eu falo só a palavra cuidado, se eu não tenho um contexto assim específico, só chega de cuidado, é só uma palavra, não é considerado uma frase, certo? Porque ninguém vai entender necessariamente o que eu estou querendo dizer com esta palavra, certo? Por mais que a gente conheça o significado, falar assim, só a palavra cuidado fora de um contexto específico não gera nenhum entendimento, certo? No meu público, enfim, quem está me ouvindo. Agora, se eu estou, por exemplo, no carro com alguém, a pessoa está dirigindo, e aí eu vi, né, estou vendo algo que a pessoa que está dirigindo não viu. Então eu digo para ela, cuidado. Nesse momento, a palavra cuidado, ela é considerada uma frase, porque ela está comunicando algo, certo? Eu estou dentro de um contexto onde há um perigo, e aí eu falo esse cuidado rapidamente para chamar a atenção desse meu ouvinte e alertá-lo para um possível perigo, né? Enfim. Então, assim, para a gente entender a frase, a gente precisa se focar, entender o conceito de frase, a gente precisa se focar no entendimento que a frase tem dentro de determinado contexto, ok? Então, se eu digo socorro, numa situação onde eu estou pedindo socorro, essa palavra já vai ser uma frase, ok? Mas, como a gente está falando do ponto de vista da escrita, e a escrita é um pouco diferente da fala, então a frase, além de ter, né, essa característica de comunicar algo, ela também precisa ter essa demarcação estética, né, para eu saber onde ela começa e onde ela termina. Então, eu começo com letra maiúscula e termino com ponto final. Pode ser o ponto simples, pode ser um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, certo? Mas eu preciso de um ponto para encerrar minha frase, bem como eu preciso iniciá-la sempre com letra maiúscula. Esses dois aspectos são avaliados na parte gramatical, certo? Mas a questão do sentido, além da parte gramatical, pode estar também sendo cobrado tanto na parte do conteúdo, né, de como você organiza as ideias, como também ali, a depender de quais sejam os problemas que a frase apresenta, na parte de coesão também.
Então, gente, vamos prestar bastante atenção nisso. As frases que eu construo, além delas terem que apresentar essa estrutura adequada, maiúscula e ponto final, eu preciso que ela esteja com seu sentido mínimo completo, certo? Muitas pessoas produzem frases às vezes muito longas, começam a ideia, aí vão falar de uma outra coisa no meio da frase e não termina a informação principal que tinha começado lá. E aí isso traz um prejuízo para a frase e, consequentemente, para o parágrafo, ok? Então, bastante atenção com isso. Aqui tem alguns tipos de frases, tá? Existem outros tipos, mas não caberia, não seria pertinente a gente trazer aqui, porque a gente ia gastar um tempo desnecessário, ok? Então, o propósito aqui de trazer essas definições é apenas para frisar a frase declarativa, que é a frase que devemos utilizar na nossa redação de concurso, tá? Então, eu tenho aí a frase interrogativa, que é quando eu quero fazer uma pergunta, e eu posso fazer essa pergunta de uma maneira direta ou indireta. Eu posso perguntar diretamente, que horas são? Certo? Querendo saber o horário, ou eu posso declarar essa minha dúvida, né, que seria, então, uma pergunta indireta. Então, eu posso dizer, gostaria de saber o horário, certo? Eu não faço a pergunta diretamente, mas eu informo de uma maneira declarativa qual é a minha dúvida. Eu gostaria de saber o horário, certo? Isso também é ser considerado uma frase interrogativa. Na minha redação, professora, posso utilizar frase interrogativa somente, primeiro, raríssimas vezes, não é indicação, certo? O ideal é que você utilize somente frases declarativas, mas, eventualmente, às vezes a pessoa quer colocar uma frase ali interrogativa para provocar uma reflexão, um questionamento. Isso só deve ser feito se você colocar isso ali na introdução, certo? E responder essa pergunta do seu ponto de vista, obviamente, durante o seu texto, ok? Você não pode deixar uma pergunta aberta nessa redação, porque o objetivo dessa prova é justamente avaliar a sua capacidade de responder e argumentar, certo? Fundamentada em fatos, né? Com uma clareza de pensamento, enfim, uma objetividade e uma organização do pensamento que não vai deixar para o outro completar esse sentido. Então, se você bota uma frase interrogativa e não responde qual a sua interpretação a respeito daquilo, você acaba deixando para o corretor completar esse sentido. E não é isso que a prova quer avaliar na sua escrita. Então, eu vou utilizar as frases declarativas. Vamos ver qual é a definição aí de frases declarativas. É uma frase, né, através da qual se enuncia algo de forma afirmativa ou negativa, certo? Então, eu posso declarar algo afirmativo ou algo negativo. Por exemplo, a educação é um direito, a escola necessita de reformas, a polícia precisa de mais efetivos. Então, eu tenho três frases afirmativas, certo? E declarativas, porque eu estou trazendo informações a respeito de algo. Eu estou dizendo que a educação é um direito, estou dizendo que as escolas precisam de reforma, certo? Eu estou falando que a polícia precisa de mais efetivos, de mais profissionais. Então, eu estou declarando algo sobre determinado assunto. Quando eu tenho frases declarativas negativas, eu tenho aqui como exemplo, as demandas de segurança não são atendidas. Eu também estou declarando algo, mas algo que não está ocorrendo da maneira positiva e sim negativa, ok? Negativo e positivo não necessariamente no sentido de bom e ruim, mas no sentido de afirmar, ok, está acontecendo, e negar, não, não está acontecendo, ok? Aí eu tenho uma frase imperativa, frase exclamativa, que são aquelas nas quais eu dou algum tipo de ordem ou expresso algum tipo de emoção. Mas essas frases, a imperativa e exclamativa, são frases que não devem aparecer na minha redação dissertativa argumentativa, certo? Que é um texto no qual eles buscam avaliar muito mais a minha racionalidade. Então aqui eu elaborei 3 dicas, certo? Para você escrever frases melhores na sua redação de concurso. Veja só, essas dicas, novamente, elas são baseadas dentro de todo esse contexto da prova de concurso. Então vocês têm um tema que vocês não conhecem até então, vão descobrir ali na hora da prova, pode ser que vocês saibam muito sobre o tema, que vocês saibam razoavelmente sobre ele.
Você tem que escrever isso dentro de um determinado tempo, dividindo esse tempo com outras questões objetivas. Então, você precisa ser prático, certo? Você não pode ficar gastando muito tempo na redação, você não pode ficar tendo que corrigir muitas coisinhas. E, ao mesmo tempo, a sua informação tem que estar bem organizada, o seu texto tem que estar na variedade padrão da língua portuguesa. Então, todo tipo de dica estrutural, né, que facilita o processo de escrita, que evita determinados erros, desvios, certo? Textuais e gramaticais. E, ao mesmo tempo que poupa o nosso tempo, são benéficas para a gente utilizar na nossa prova de concurso, certo? Então, eu pensei essas 3 dicas considerando todo esse contexto. Por que eu estou falando isso? Porque eu coloquei aqui o primeiro exemplo, elaborar frases curtas. Não é errado você fazer frases longas, certo? Não tem uma regra que diga que tamanho a frase tem que ter. A frase ela pode ser longa, certo? Mas, primeiro, não é adequado, em hipótese alguma, que o seu parágrafo inteiro seja somente uma frase, ok? O ideal é que a gente tenha ali pelo menos de 2 a 3 frases por parágrafo, ok? Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa, aí, por exemplo, é a questão da voz ativa e voz passiva. Eu posso utilizar a voz passiva, ok? Então, o contrário das minhas dicas não está necessariamente errado. Mas quando eu faço frases mais longas, por exemplo, eu tenho que utilizar mais vírgulas, eu tenho que tomar mais cuidado com a concordância, certo? Porque são muitas informações ali para eu gerir dentro de uma única sentença. Portanto, se eu faço frases menores, eu facilito a minha vida nesse sentido, certo? Mesma coisa, a voz ativa e a ordem direta. Então, vamos lá. As frases curtas, né? Por que utilizá-las? Porque eu pego a informação, que seria uma informação grande, e vou transformar ela em blocos de informação, certo? Cada bloco uma informação menor, e eu vou relacionar essas informações através dos conectivos entre frases, ok? Mas eu não vou fazer aquela frase imensa, na qual o corretor ele vai precisar ler tudo isso para depois, né? Se a frase não estiver bem estruturada, eu tenho que ler a frase inteira e depois tentar desvendar ali o que está se relacionando com o que para achar o sentido. Quando eu faço a frase curta, é mais fácil, a tendência é que eu não erre tanto na parte estrutural, ok? É mais fácil organizar uma frase menor. Então, desse ponto de vista, você vai estar aí facilitando o seu processo de escrita se você constrói frases menores. Utilizar a voz ativa. Gente, voz ativa e voz passiva. Os verbos, a maioria dos verbos, principalmente, a maioria dos verbos informam ações, certo? Ações, comportamentos, mas quando a gente está utilizando esses verbos, né, que indicam alguma ação que foi praticada por alguém, o sujeito geralmente é aquele ser que vai praticar a ação, certo? Então, eu digo chutar. Alguém chutou a bola, certo? Marta chutou a bola. Eu vou usar um sujeito que pratica a ação, chutar. E o que ele chuta? A bola. A voz passiva é quando eu pego e coloco na posição de sujeito o termo que não pratica ação, mas que sofre a ação. Então, por exemplo, a bola foi chutada por Marta, ok? Nesse caso, eu trago para a primeira posição da oração justamente o elemento que não tem ação verbal e que sofre ação verbal. Por isso, voz passiva, porque o sujeito está sofrendo, está sendo paciente da ação verbal. Esse tipo de frase, eu tenho que aplicar uma locução verbal, então foi chutada, por exemplo, a bola foi chutada por Marta. Locução verbal, utilização de mais de um verbo, isso já dá ali uma aumentada no meu texto, não é tão bonito do ponto de vista estético, certo? E você tem que colocar o agente da passiva, porque para eu entender, né, o sentido completo da frase, eu preciso saber igual quem praticou essa ação verbal. Então, já que o agente, né, aquele que fez a ação, ele não está mais na posição de sujeito, então ele vai aparecer como agente da passiva lá no final da frase, certo? Com o conectivo por, certo? Por, pela. Então, a bola foi chutada por Marta,
certo? E aí, por Marta, vai ser o agente da passiva, aquele que praticou a ação na voz passiva. Fiz essa breve explicação só para mostrar, relembrar aí qual é a diferença entre os dois, ok? E aí, por que utilizar a voz ativa? A frase fica menor, fica mais bonita esteticamente, o sentido fica mais direto, ok? E eu evito também errar na hora de colocar o agente da passiva, colocar as pontuações, certo? Colocar também a locução verbal, já que eu tenho que colocar aí um verbo de ligação, mais um verbo, né, em sua forma nominal. E, por último aí, eu dei a dica de optar pela ordem direta, ou seja, vamos colocar a frase sujeito, verbo, complemento, certo? E não o complemento antes, por exemplo, do sujeito, ou o sujeito lá no final, né, junto com o complemento. Eu geralmente vou seguir essa ordem, sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, para deixar também o sentido aí do meu texto justamente na mesma ordem na qual eu tenho que processar essas informações. E também, de novo, evito problema com vírgula, com pontuação, ok? Porque eu preciso de menos pontuação quando eu estou com a frase na ordem direta. Aí vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só, coloquei aqui, vou botar aqui embaixo primeiro. Uma frase longa, olha só. As dimensões da catástrofe que se avoluma no Zaire, onde mais de 1 milhão de refugiados vagam sem alimentos ou água e em condições sanitárias subhumanas, em meio à guerra de facções, envolvendo também forças da vizinha Ruanda, começou a ser contabilizada em mortes anunciadas para as próximas semanas, se não ocorrer a necessária intervenção da comunidade internacional para assegurar a distribuição de víveres e remédios. Ok? Então, a gente tem aí a primeira, essa frase gigantesca. Vou deixar aqui um pouco para vocês verem. Essa frase gigantesca. Eu tenho informações aqui intercaladas, certo? O sujeito está aqui, o verbo está aqui. Então, entre o sujeito e o verbo, eu tenho toda essa informação aqui acumulada. Eu preciso ler tudo isso e depois tentar desmembrar essa frase aqui para conseguir entender quais são todas as informações que estão acopladas aqui, certo? E verificar se o sentido está completo, enfim, demanda, né, um trabalho maior. Agora vamos ver aqui no depois, que eu peguei essa frase grande e fiz devidas adaptações, mas dividi toda essa grande informação em pequenas informações e pequenas frases. Então ficou assim: a dimensão da catástrofe se avoluma no Zaire. Nessa província, mais de 1 milhão de refugiados vagam sem alimentos ou água, além de estar em condições sanitárias subhumanas. Tudo isso está ocorrendo em meio à guerra de facções, com o envolvimento de forças da vizinha Ruanda. Mortes já começaram a ser contabilizadas e serão anunciadas nas próximas semanas. O cenário pode piorar se não ocorrer a necessária intervenção da comunidade internacional para assegurar a distribuição de víveres e remédios. Ok? Então, aí no depois, eu até quero saber a opinião de vocês, mas no depois a gente tem a informação em compartimentos, certo? Então, eu vou pegando uma informação completa, processo, sigo para outra, e aí gradualmente eu vou tendo essa dimensão mais ampla de tudo que está acontecendo nesse processo aí que está sendo discutido no parágrafo, ok? Na frase, né? Que é uma frase do tamanho de um parágrafo aí. Outro exemplo de voz ativa e voz passiva, olha só, gente. Que eu tenho a voz passiva no primeiro. O empréstimo, que nos foi dado pelo governo, tinha sido solicitado pela direção da empresa no ano passado. Então, nessa frase aqui, o empréstimo, ele é o objeto dos verbos aqui que estão em locuções verbais. Ao invés do verbo dar, por exemplo, eu tenho que foi dado, né? Eu tenho um verbo de ligação e o verbo dado aqui. Nesse caso aqui, eu tenho tinha sido solicitado. Então, eu tenho 3 verbos aqui, ok? Verbo de ligação, uma locução aqui e outro, o verbo aqui solicitado. Tanto essa questão, o que foi dado? Foi o empréstimo. E o que foi solicitado? O empréstimo, ok? Então, o empréstimo, apesar de estar em posição de sujeito do verbo aqui, o empréstimo, ele está, na verdade, ele é resultado das ações verbais. Ele não pratica as ações verbais. Quem deu o empréstimo foi dado por quem? Pelo governo. Então, o agente, da verdade, desse verbo é pelo governo. Pelo governo seria agente da passiva. E quem solicitou esse empréstimo
foi a direção da empresa, ok? Então, pela direção da empresa, é o agente da passiva também, ok? A gente tem dois verbos aqui, duas locuções verbais. Então, veja que a voz passiva ela é bem maior, certo? Do que a voz ativa. E agora vamos ler o exemplo da voz ativa para a gente ver se não fica mais organizada a informação, né? Então, a direção da empresa solicitou no ano passado o empréstimo que o governo nos deu. A frase fica mais curta, né? Eu tiro esse excesso de verbos. O sujeito passa a ser quem pratica a ação e o empréstimo aqui fica de forma mais evidente como o resultado da ação, ok? Por isso, eu sempre aconselho para a redação a gente priorizar a voz ativa. Ela deixa a informação mais direta e mais curta também. Do ponto de vista estético, fica mais bonito também, tá? Calma aí. Ordem direta e ordem indireta, vejam só. Eu tenho aqui dois exemplos. Em cima eu tenho a frase na ordem direta e embaixo na ordem direta. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Então, esse trechinho aí, ele é do hino nacional, mas ele não está na ordem direta, ok? A gente não ouviu do Ipiranga, a gente ouviu outra coisa. O do Ipiranga aí está marcando o local. Então, veja que, pelo fato das informações não estarem na ordem direta, sujeito, verbo, complementos, a gente tem que ficar procurando, né? E ouvir o quê? O brado retumbante, certo? E ir atrás dessas informações, porque elas não estão na ordem adequada, na ordem padrão. Então, quando eu coloco a frase na ordem direta, ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Aqui, no caso, é uma narrativa, né, vamos dizer assim, então eu estou conseguindo entender melhor a imagem. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Então, aos poucos eu consigo criar essa imagem aqui melhor na ordem direta, porque eu vou sabendo das informações na mesma ordem que eu tenho que processar. No primeiro exemplo ali na ordem direta, depois de ler a frase toda, eu tenho que fazer esse movimento de buscar o que é sujeito, o que é complemento, certo? Qual é a função de cada um dos trechos da frase. Ali embaixo é uma frase mais simples, mas também na ordem direta. Arrombaram a janela com maior facilidade dos bandidos. Então, o sujeito, os bandidos, está lá no final da frase, certo? O ideal é que ele já esteja no início. Então, os bandidos arrombaram a janela com a maior facilidade. A informação fica melhor organizada, certo? E agora vamos aí, então, para o parágrafo. Entendemos a questão da frase, entendemos que precisamos organizar frases, né, objetivas, com sentido acessível, organizado, gradual. Então, as dicas que foram colocadas até aqui, né, foram para poder facilitar nesse sentido o processo de escrita. E agora essas frases em conjuntos vão construir os parágrafos, certo? E aí vamos entender um pouquinho mais do parágrafo e pegar algumas dicas estruturais do parágrafo. O parágrafo é uma unidade redacional, serve para dividir o texto, que é um todo, em partes menores, tendo em vista os diversos enfoques. Quando se muda o parágrafo, não se muda de assunto. O assunto, a rigor, deve ser o mesmo, do princípio ao fim da redação. A abordagem, porém, pode mudar. E é aqui que o parágrafo entra em ação. A cada novo enfoque, a cada nova abordagem, haverá novo parágrafo. Certo, pessoal? Então, o meu texto, ele inteiro tem que falar do mesmo assunto. Eu não posso, inclusive, ficar em um parágrafo ali focado só em outro tema, porque aquilo ali vai ser considerado um desvio parcial do tema. Por um momento, eu entrei num divaneio ali, falei sobre outras coisas e fugi do meu foco principal, que era o tema específico que a prova me propôs. Então, eu estou falando isso porque a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer os parágrafos do nosso texto, de se lembrar que o centro do nosso texto, aí, no caso do texto dissertativo argumentativo, é a nossa tese, é a nossa opinião. A gente está querendo o tempo todo reafirmar aquele nosso posicionamento. Então, todos os parágrafos vão estar falando, direto ou indiretamente, sobre isso, ok? Mas eu vou utilizar diferentes estratégias para defender essa minha opinião e, por uma questão de organização textual, meu texto ele precisa começar com uma introdução
que vai me contextualizar a respeito do que vai ser abordado ali na redação, e a minha conclusão ela tem que amarrar as pontas do meu texto, tem que fechar o texto, para não parar do nada como se eu estivesse falando, e do nada só interrompesse a fala, sem nenhuma justificativa. Então eu vou me encaminhando, né, a mostrar para o meu leitor que eu vou encerrar a discussão por ali. Por isso, cada parágrafo muda o enfoque, né, a abordagem que eu vou fazer a respeito do assunto, mas eu estou falando sobre o mesmo tema. Aí olha aqui esse exemplozinho. Tenho ali nessa parte sublinhada um parágrafozinho para a gente ler e analisar quais são os problemas que a gente tem aí. Há 3 razões pelas quais João não vai para a Universidade Federal. Em primeiro lugar, é órfão de pai e sua mãe ficaria sozinha em casa. Ela tem alguns amigos, mas eles não moram próximo e, assim, ficaria isolada a maioria das noites. Apesar de João desejar muito fazer um curso superior, preferiu trabalhar perto de casa. Eu não saí do primeiro motivo, certo? Vamos lá. Deixa eu subir aqui. A ideia núcleo desse parágrafo, ou seja, o centro ali, o que a gente espera que vai ser discutido nesse parágrafo, são essas 3 razões pelas quais João não vai para a Universidade Federal. Ok? Porque essa é a primeira frase do parágrafo. A primeira frase do nosso parágrafo tem que nos indicar o que eu vou falar naquele parágrafo. Ok? Então, lá na introdução, eu não tenho que apresentar o tema, então a primeira frase do meu parágrafo vai ser algo nesse sentido de contextualizar esse assunto que eu vou abordar. Ora, já no meu parágrafo de desenvolvimento, o foco vai ser em apresentar o argumento que eu vou defender naquele respectivo parágrafo de desenvolvimento, ok? Porque aquela informação ali vai ser a central daquele parágrafo. Então, o início do meu parágrafo tem que trazer me indicar qual é o conteúdo, qual é a informação que eu vou abordar ali. Quando esse parágrafo diz que há 3 razões pelas quais João não vai para a Universidade Federal, eu estou esperando que ele vá pontuar quais são essas 3 razões. Depois, ele vai colocar ainda em primeiro lugar, então, veja, ele está me reafirmando, está me dando outra pista de que, de fato, ele vai enumerar esses fatores pelos quais João não foi para a universidade. Porque ele bota em primeiro lugar, depois de já ter dito que existem 3, então eu espero que vá ter o segundo e o terceiro lugar. Só que ele não fala disso no parágrafo, ok? Ele encerra o parágrafo sem abordar quais são essas outras 2 razões. Então, nesse sentido, esse parágrafo ele tem um problema estrutural, porque ele indica que vai falar sobre determinado aspecto e não aborda todo esse aspecto. Porque é importante vocês saberem disso, para vocês organizarem o parágrafo de vocês da maneira adequada e para vocês se atentarem ao excesso de informação que vocês às vezes colocam, certo? Sendo que vocês não vão ter espaço para abordar tudo isso. Então não adianta eu citar uma série de fatores, uma série de argumentos, uma série de exemplos, se eu não vou ter momento, espaço no meu texto para conseguir desenvolver essas informações. E aqui eu coloquei um exemplo de parágrafo para a gente poder analisar a estrutura. A cidadania é a soma de direitos e deveres que um sujeito possui em determinada sociedade. Através dela, podemos participar de discussões e decisões coletivas de nosso país, estado ou cidade. Dessa forma, o cidadão necessita de uma formação educacional adequada, ajudando-o a compreender a importância desse modo de organização social e de uma atuação responsável e ética por todos. No entanto, nosso país se encontra em profunda distância desse ideal, visto que a qualidade do ensino público e privado é um forte motivador da ignorância social e, consequentemente, da pouca consciência cidadã pela população, acarretando comportamentos corruptos e apatia política. Então, veja só, meu povo, aqui a gente tem um parágrafo que aparentemente é um parágrafo de introdução, certo? Que vai indicar o assunto do texto e também os argumentos que serão utilizados aí para defender a tese do autor. Ele começa dizendo que a cidadania, ele define o que seria a cidadania, né, a soma de direitos e deveres. Então eu espero que esse parágrafo vá abordar aspectos da cidadania. Aí ele segue já dizendo, né, que através da cidadania, a gente participa de discussões, né, de decisões coletivas do nosso país e que a gente precisa de uma educação adequada
para desempenhar uma cidadania de fato, né, para não acarretar comportamentos corruptos e motivar uma ignorância social.